Epístola, na verdade, o texto de Atos que substitui as leituras do Antigo Testamento nesse período após a Páscoa. E é a partir desse texto que nós queremos refletir sobre esse tema. A igreja sem graça, redescobrindo a essência do Evangelho. Que Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe nessa reflexão. Amém. Segundo o autor norte-americano, best-seller do jornal New York Times, o autor Morgan Housel, segundo ele, a percepção das pessoas sobre o que é um problema, ou o que é essencial, o que é uma necessidade essencial, essa percepção das pessoas ela vai se transformando, vai mudando, à medida que a vida dessas pessoas muda ou melhora. Segundo esse mesmo autor, essa dinâmica explicaria o porquê de o mundo de hoje ser tão mesquinho, raivoso e muitas vezes focado em coisas menos importantes. Por exemplo, a gente que fica histérica e raivosa por causa da possibilidade de extinção do urso polar das Arábias. Há quem dedique uma vida inteira para explorar o gênero do cavalo marinho. Há quem esbraveje no Senado Federal pela inclusão da linguagem neutra em uma língua, como a língua portuguesa, que não prevê linguagem neutra. Para esse autor, Morgan Housel, a preocupação com essas coisas menores ocorre porque, segundo ele, na verdade, a vida das pessoas está, de forma geral, melhor do que era antigamente. Basta a gente observar os nossos antepassados. Eles estavam mais preocupados com a sobrevivência. Os que desbravaram a nossa região estavam preocupados em abrir terras, semear, arar, procurar pelo alimento. Para eles, o gênero dos golfinhos africanos, ou a inclusão do todes no vocabulário, estava bem longe de ser um problema ou uma necessidade. É fato também, e esse mesmo autor fala disso, que nós, seres humanos, somos, de certa forma, treinados a procurar problemas. Estamos sempre em busca de algo, algum problema. Quando não temos problemas grandes, concentramos a nossa atenção, o nosso foco em problemas menores, em problemas que alguns até nem existem, ou são problemas imaginários, segundo esse autor. Mas, pastor, onde você quer chegar com essa conversa? Bem, me parece que, às vezes, a mesma coisa acontece com relação à nossa fé, com relação à nossa vida como igreja. Muitos cristãos, diante de uma espécie de conforto espiritual ou da ausência de problemas reais, ausência de perseguições ou então ausência de provações, passam a enxergar como problemas coisas menores, muitas vezes até insignificantes se comparadas com o que realmente importa. Poderia nos dar um exemplo, você me pede? Quando não há grandes problemas ou perseguições, as pessoas passam a reparar em se o paramento do altar está alinhado, se as flores do altar não estão murchas. Quando não há grandes desafios ou grandes objetivos, quando as pessoas já se esqueceram do essencial, elas passam, às vezes, a reclamar da liturgia repetitiva,
o que não era um problema antigamente com a liturgia tradicional. Número 2, não era um problema repeti-la. Quando não há o que se preocupar com relação ao desconforto em dias quentes, ou com o barro das estradas para chegarmos à igreja, encontramos outros problemas, outras desculpas menores. Talvez reclamando dos buracos da estrada, ou das palavras difíceis do sermão. Aliás, por falar em liturgia tradicional número 2, alguém sabe o que quer dizer deprecação? Pastor, mas de fato, às vezes o culto parece meio sem graça mesmo. Realmente, eu concordo. E digo mais, como diria o Zé Cabaleiro, cantor das antigas, precisamos talvez de trombetas distorcidas e harpas envenenadas, porque assim o mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor. Quando a igreja cumpre a sua missão de ensinar o caminho da fé, quando a igreja se dedica ao máximo para pregar a verdade em toda a sua plenitude, a essência do Evangelho, com profundidade e com retidão, talvez ela já tenha superado um dos grandes desafios que a igreja cristã, ao longo dos séculos, sempre teve. E com isso, problemas menores ganham destaque. Considerando as percepções do autor que eu citei antes, Morgan Housel, podemos afirmar, sem medo de errar, que talvez a falta de graça, muitas vezes, ela está menos na igreja e mais no modo como as pessoas percebem, no modo como ela está sendo percebida por corações, às vezes inquietos, alguns talvez até mimados, ou espiritualmente adormecidos. Muitos cristãos parece que com o tempo perdem a sensibilidade para com aquilo que é realmente essencial, aquilo que é realmente importante, como alguém que já não sente mais o sabor do alimento porque vive se empanturando de açúcar. Muitos corações talvez percam a sensibilidade para a graça real, aquela que Cristo nos apresenta. A igreja não foi e jamais será abandonada pela graça divina. A graça talvez apenas não se parece com aquilo que muitos esperavam que ela fosse, porque a verdadeira graça derruba do cavalo, humilha e transforma. A verdadeira graça cega os olhos para abrir o coração. Poderia nos dar um exemplo? Mas é claro, Saulo de Tarso. Para Saulo, a graça veio como uma luz que ofuscou a sua visão e causou em Saulo de Tarso literalmente uma cegueira momentânea. Momentânea que durou 3 dias, não era tão momentânea assim, né? Ele literalmente foi atingido pela graça e caiu do cavalo, literalmente, caiu do cavalo. Talvez seja daí que vem essa expressão. Teve de reaprender a ver com os olhos da fé. Teve que não mais olhar com os olhos da sua justiça própria que ele tanto se orgulhava de ter. Ele passou a ter que olhar com os olhos da fé, os olhos da graça. Vejam, Paulo era, antes de ser convertido, chamado de Saulo, e ele era tão convicto de que estava certo naquilo que ele fazia, que ele perseguia e matava quem pensasse diferente. Ele estava tão focado na sua visão de mundo que quem pensasse diferente dele não merecia nada menos do que a morte. Mas a graça de Deus apareceu para ele
e o derrubou do cavalo. A graça de Deus calou esse miserável pecador, esse miserável perseguidor de cristãos e o deixou 3 dias em absoluto silêncio, cego, sem comer nada. Quando a graça atingiu Saulo, ela o paralisou. Paralisou, literalmente, antes de iniciar uma profunda e dolorosa transformação no seu coração. Não houve aplausos, não houveram holofotes, espetáculos performáticos, não houve nada disso. Não houve nenhuma celebração da sua conversão, não houveram músicas estridentes executadas em trombetas distorcidas ou harpas envenenadas, não. O que houve foi medo, pavor. Houve espera, silêncio e obediência. E foi nesse cenário de absoluta quebra de expectativas que Saulo foi visitado por um homem, o relutante Ananias. Ananias, quem era ele? Ele não era nem um discípulo de Jesus, ele era um membro da igreja, da primeira igreja cristã de Damasco. Ele era um membro da igreja que relutou. Literalmente lutou com Deus, assim como Jacó lá em Peniel. Ananias, antes de ir ao encontro do cruel assassino de cristãos, deve ter tremido nas bases. E muito. Mas ele não arrumou desculpas para não ir. Está chovendo? Não. Ele foi. E no encontro com Saulo, as escamas dos olhos daquele que havia caído do cavalo, essas escamas também caíram. E Saulo voltou a enxergar. Voltou a ver. Mas graças a Deus, o perseguidor já não era mais o mesmo. Já havia sido transformado pela graça. Porque, afinal de contas, a graça de Deus, ela não devolve a visão para nós voltarmos a enxergar da mesma forma que enxergávamos antes. Não. A graça de Deus devolve a visão para vermos diferente. Vermos tudo de um novo jeito, como um novo nascimento, vermos melhor. Saulo de Tarso, o sanguinário perseguidor, passa a ser conhecido como Paulo. Paulo, o apóstolo, defensor e inveterado da fé e do Cristo ressuscitado. Defensor do Cristo ressuscitado. E isso era o suficiente para ele. Isso lhe bastava. Isso era o essencial. Isso era o que ele precisava, como ele mesmo escreveu aos cristãos de Filipos, os filipenses. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é lucro. Tudo mais era perda. Em outras palavras, tudo mais era vaidade de vaidades, como escreve o Coelet, autor de Eclesiastes. Eu tenho Cristo. Para mim, viver é Cristo. Talvez hoje você ache a igreja um pouco sem graça, por alguma razão bem menor do que essa. Bem menor. Talvez você prefira seguir cego, tateando em busca de experiências agradáveis, experiências catárticas, em vez de buscar verdades que transformam. Talvez você espere ver a luz dos céus sem a queda do cavalo. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho. Eu usei aqui uma palavra um pouco difícil, catártica. Catártica vem de catarse. Quando você chegar em casa depois, ao invés de abrir o TikTok, vai lá no Google e pergunta, digita lá, catarse.
Aproveita também e pergunta para o Google o que é deprecação. Pessoal, desculpem, pode parecer que eu estou querendo pegar no pé de alguns ou de vocês, mas isso faz parte da reflexão, ok? A igreja não perdeu a graça. A igreja não perde a graça. Muitos de nós é que talvez tenhamos perdido um pouco do brio, ou seja, da fome, do desejo por ela. A igreja, e aqui eu não estou dizendo e me referindo apenas ao nosso pequeno grupo aqui, eu estou falando da igreja como um todo. A igreja cristã precisa resgatar a essência do Evangelho, a essência da graça. Kierkegaard, autor, teólogo, filósofo dinamarquês, dizia que a mensagem cristã, para que ela seja autêntica, ela precisa escandalizar. Para esse pensador, apenas a possibilidade de escândalo poderia despertar o adormecido, de forma que o cristianismo volte a ser o que ele era lá no começo, na época de Paulo. Isso me faz lembrar das fortes imagens da Semana Santa. Nós acabamos de lembrar, Sexta-feira Santa. Tenho a convicção de que essa foi a essência da mensagem da cruz. Causar escândalo. Escândalo. A cruz não é um anel brilhante, ou é? Pode ter uma luzinha lá atrás, né? Mas a cruz não é um anel brilhante, ela é um objeto de tortura. A cruz é um aparelho de pena de morte. É como se fosse uma cadeira elétrica que nós penduramos na parede para nos lembrar que Jesus passou por ela, foi pregado nela. E Jesus não foi pregado na cruz para te dar um carro novo, para te fazer prosperar na vida. Jesus não morreu na cruz para provocar em você uma catarse emocional. Ou seja, Jesus não foi crucificado na cruz para que você, 2000 anos depois, tenha uma descarga emocional intensa e prazerosa de fazer pirar o mundo inteiro com o heavy metal do Senhor. Não, não foi por isso. A graça que transforma, a graça que salva, que redime, nem sempre agrada. Nem sempre agrada. Muitas vezes ela arde, ela desconstrói, ela escandaliza. Como nós vamos lembrar na semana que vem, ela é como um martelo que quebra o vaso para fazê-lo de novo. Em outras palavras, a graça derruba do cavalo. Ela cega, ela silencia, mas sempre, a graça sempre refaz, reconstrói, reergue depois da queda, como aconteceu no caso de Saulo de Tarso. Mas aqui tem uma observação que precisa ser feita. A graça não faz isso, não reconstrói, não reergue, sem uma sincera deprecação. Deprecação é suplicar, é pedir, é rogar pela graça, pela compaixão de Deus. Em resumo, tudo que eu falei aqui poderia ser resumido nas seguintes palavras: sem a queda do cavalo e sem a deprecação, a catarse espiritual não acontece. Ou então, sem o escândalo da cruz, sem verdadeira mudança de vida, a igreja fica sem a graça, embora possa louvá-lo com trombetas distorcidas ou harpas envenenadas. Queridos, essa mensagem não é um dedo apontando para você, mas é uma mão estendida. É uma mão estendida na sua direção. Todos nós, incluso eu,
e cada um de vocês. Todos nós precisamos constantemente ser despertados do nosso sono espiritual. Sermos despertados pela graça. Todos nós nos distraímos. Todos nós muitas vezes nos perdemos e nos tornamos superficiais, às vezes valorizando e brigando por aquilo que é bem menos importante. Mas a boa notícia é que Deus não desiste de nós. Deus não desiste, jamais desiste de nós. A mesma graça que confronta, como foi no caso do apóstolo Paulo, é a mesma graça que acolhe. A mesma cruz que escandaliza é a mesma cruz que nos abraça, que nos chama de volta. Se hoje você se sentiu tocado ou talvez incomodado, saiba, isso já é um sinal de Deus agindo. É um sinal de Deus agindo. Ele não quer te humilhar, mas Ele quer te restaurar. É como o vaso que é quebrado para ser reconstruído, para ser restaurado. A graça não quer te ferir, Deus não quer te ferir, mas quer curar. Não quer afastar, mas quer chamar de volta o mais perto possível. E perto dele, perto de Jesus, sempre houve e sempre haverá perdão, recomeço, vida nova. Queridos irmãos, Martinho Lutero disse certa vez que a igreja são as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Essa é a verdadeira graça da igreja. A sua verdadeira identidade. A essência da igreja. A essência do evangelho. Ouvir a voz do bom pastor. Ouvir e seguir. Que todos nós sejamos, como igreja cristã, aqueles de quem se pode dizer, vejam, eles ouvem a voz do bom pastor Jesus e o seguem. E a graça os acompanha. Que assim seja. Amém. Que a graça e o amor de Deus, que vão muito além de nossa humana compreensão, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus,